Bom dia, paz de Cristo para todos, amém? A gente vai estar falando um pouco sobre Mateus 5. É algo bem conhecido por todos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Mateus 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pode passar mais um pouquinho, pastor, faz favor. Jesus inicia o sermão, inicia o maior sermão de todos os tempos e coloca em primeiro lugar a pobreza de espírito, ponto central para os cidadãos do reino dos céus. Estava até conversando um pouco com o pastor Gessé sobre isso, ficamos um tempinho no telefone, 2 horas, conversando sobre o estudo, e eu pesquisei algumas coisas sobre isso, sobre algumas opiniões, sobre algumas visões sobre isso, e eu creio que também é um entendimento nosso sobre esse sermão. Para quem já leu todo o Sermão do Monte, vai entender dessa forma. Jesus ele inicia esse sermão falando sobre os pobres de espírito, sobre pessoas pobres de espírito. E eu vejo que isso tem um significado muito importante. Por quê? Eu entendo que para você se achegar a Jesus, para você reconhecer Jesus, para você se identificar com o plano de salvação, com a mensagem do Evangelho, a gente tem que ser pobre de espírito. E o que nós estamos conversando sobre isso? O que é uma pessoa pobre de espírito? O que é uma pessoa pobre de espírito? Assim, dentro do que eu e o pastor estava conversando e entendemos dessa forma, acredito que todos também entendem dessa forma. Uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que realmente entende a sua condição de ser humano. É uma pessoa que entende realmente que precisa de Jesus, que o pecado habita nela, que a natureza dela é uma natureza ruim. É uma natureza ruim. E as pessoas que, se a gente pensar por outro lado, que entendem não ser pobre de espíritos, pessoas que têm, assim, não têm necessidade de Jesus, que acreditam ser boas, que não precisam de Jesus porque não matam, não roubam. A gente ouve muito isso, as pessoas falarem isso. Por que eu vou para a igreja? O que eu vou fazer lá? Eu não faço mal para ninguém, eu faço bem para todo mundo, eu nunca matei, eu não roubo, eu não minto, eu não traio a minha esposa. Agora, nós, mesmo não fazendo essas coisas antes de estarmos aqui, pensamos de uma forma diferente, por isso estamos aqui, porque entendemos que nós somos pobres de espírito, ou seja, necessitamos de Jesus, e quando se fala ali que Jesus inicia o maior sermão de todos os tempos, e coloca em primeiro lugar a pobreza de espírito, ponto central, olha a importância daquilo ali, ponto central, para os cidadãos do reino dos céus, está dizendo assim que é o ponto central, algo muito importante, algo primordial, para nós fazermos parte desse plano de reino. Porque como eu me acheguei a Jesus? Como nós nos achegamos a Jesus? Um momento determinado das nossas vidas, mesmo aqueles que foram
criados dentro da igreja, no Evangelho. Um momento das nossas vidas entendemos o quê? Rapaz, eu sou um cara ruim, eu sou pecador, eu necessito de Jesus. Eu necessito de Jesus para ser salvo. Por isso o ponto central é algo profundo isso, irmãos. A pobreza de espírito é o ser humano entender a sua real condição após a queda. É o ser humano entender que ele é pecador e necessita de Jesus Cristo. É ele entender que para ele chegar a Deus, só através de Jesus. Isso é alguém pobre de espírito. Mas se a gente pensar por outro lado, aqueles que são pobres de espírito, que entendem, na verdade, se a gente pensar, são pessoas inteligentes, que conseguem alcançar uma sabedoria que não é a sabedoria humana. Mas também sabemos que tudo isso não provém de nós. Sabemos que provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. Então, pobreza de espírito é o ponto central, irmãos. O ponto central para fazer parte do reino dos céus. Porque sabemos que para alcançarmos o perdão divino, temos que reconhecer que somos pecadores. Algumas vezes, algumas pessoas chegam assim e falam assim: ah, irmão, eu não fiz nada, mas se eu fiz, me perdoa. Já escutou essa frase? A minha esposa até fala assim: ah, você tem que... Eu falo: não, se ele não fez nada, está me pedindo perdão para quê? Não tem de que te perdoar não, pô. Você pecou? Não, se eu fiz, eu não sei, eu não me lembro, eu acho que eu não fiz, então não tem por que pedir perdão. Perdão a gente pede quando a gente tem consciência, irmãos, porque o perdão não depende de quem perdoa, não depende, porque se dependesse, nós viveríamos presos às pessoas, viveríamos presos. Então o perdão depende do reconhecimento da pobreza de espírito, nesse sentido, de você entender que você pecou, que você é pecador e precisa do perdão. E Jesus, quando ele inicia ali para aquela multidão com seus discípulos próximos, ele está dizendo assim, ó: bem-aventurados, felizes são os que são pobres de espírito, que vivem em angústia, em agonia, por causa do pecado. Quando o pecado, ele deixa de produzir tristeza, angústia, é uma preocupação muito grande, porque pecamos, pode-se dizer o tempo todo o tempo. Somos pobres de espírito, reconhecemos isso. Ponto central: ser pobre de espírito na nossa sociedade é algo pejorativo. Ou seja, diz-se na nossa sociedade que ser pobre de espírito é quem faz males, estrupadores, assassinos, pessoas que produzem coisas ruins. E a gente ouve isso, às vezes até mesmo em reportagens. Algumas pessoas com esse tipo de pensamento falam assim: olha, esse daí faz isso porque é pobre de espírito. Ah, mas ele cometeu isso porque ele é pobre de espírito. E quem não comete isso, na visão dessas pessoas, é o quê?
é rico em espírito. Só que no reino de Deus, a visão de estar feliz, de ser bem-aventurado, é completamente contrário. São as pessoas que se identificam nessa condição de ser pobre de espírito. E eles dizem que não. E o vocábulo bem-aventurado é uma transliteração do grego para o português, que significa feliz, lá o bem-aventurado. Já pobres de espírito é um estado sobrenatural que Deus outorga aos seus através do seu Espírito Santo. Olha só, o ponto central, irmãos. O ponto central, a gente vai lembrar de quê? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Aí vem o ponto central da gente se identificar com a condição de pobre de espírito. Aí vem a missão da igreja, que é anunciar o Evangelho e não convencer as pessoas. Porque quem vai convencer as pessoas que elas são pobres de espírito é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A igreja anuncia Jesus. A igreja fala sobre pecado. A igreja fala sobre a salvação, sobre o perdão divino. A igreja fala da condição humana sem Deus. As pessoas, através do Espírito Santo, são convencidas que são pobres de espírito, se arrependem do seu pecado e se achegam a Deus. Voltando lá, ponto central para os cidadãos do reino dos céus. Aqueles que não conseguem compreender isso precisam refletir, porque é o ponto central para um cidadão do reino dos céus: reconhecer a sua pobreza de espírito. Mas esse reconhecimento, ele é outorgado por Deus. Por isso, eu disse que a missão da igreja não é convencer, não é impor para as pessoas, não é pressionar as pessoas, porque não é a missão da igreja. É uma ação do Espírito Santo. Eu entendo que na verdade todos são pobres de espírito, tá? Eu entendo, na verdade, assim, vou falar por quê. Porque todos têm necessidade de Deus, nessa visão, todos têm necessidade de Deus. Mas quando Jesus ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo aqueles que entendem essa condição. Porque o homem sem Deus, na verdade, ele é pobre de espírito. Na verdade, ele é pobre de espírito. Só que esse entendimento, essa condição, ela é promovida no nosso coração através de uma ação divina. Aí, se a gente entrar por esse lado, a gente pode até entender assim: então Deus escolhe uns para isso e outros para aquilo. Eu não penso dessa forma. Eu penso que Deus ele tem a maneira dele de selecionar, e por conhecer profundamente o coração das pessoas, ele sabe aqueles que vão serem atingidos, entendeu? Por essa ação do Espírito Santo, e outros que vão rejeitar, porque a Bíblia ela sempre diz que algumas pessoas rejeitam. Então, parte do ponto de ser uma escolha pessoal de cada um. Uma escolha pessoal de cada um. Eu me lembro do texto de Mateus 11 também,
que Jesus ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é isso? Ele não fala isso? Então, olha só, está fazendo uma substituição de carga, certo? Está fazendo uma substituição de carga, não, de direção, porque o jugo era o que direcionava. Era o que direcionava, era aquele negócio que guiava o boi, não é isso? O jugo não era isso? Então, colocava para guiar ou para o boi mais experiente ensinar o mais novo. Então, era uma coisa para se direcionar. Então, ele está tipo assim: olha, deixa de seguir a direção que você quer da sua vida e deixa ser conduzido. Por quem? Por Jesus, que ele está se colocando nessa condição, entendeu? Que era o jugo dele. Então, mas aí você tem que estar cansado disso, não querer mais isso para a sua vida. E essa ação espiritual é uma coisa que só o próprio Deus ele pode identificar nas pessoas. Por isso eu volto ao que eu falei: a importância da igreja é somente anunciar, porque a gente pode pensar que alguém está muito propício a receber a mensagem, o ponto central. A gente pode, na nossa ótica, achar isso, mas talvez não seja o que Deus quer. E algumas pessoas que na nossa ótica elas possam entender o ponto central, pessoas que a gente fala assim: esse aí jamais vai se arrepender, vai estar na igreja, e elas serem alcançadas. Então eu entendo dessa forma, tá? Eu entendo dessa forma. Só que essa condição, ela é promovida por Deus. Mas, assim, por quê? Porque é uma coisa que eu não sei dizer por quê, sinceramente. Como Deus identifica isso em cada pessoa. Eu não sei dizer como que Deus identifica isso, porque só Ele pode identificar isso realmente nas pessoas. É tanto que ele fala para Samuel o quê? Que eu não vejo como o homem vê. Deus, na verdade, ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele nos conhece muito mais, ele consegue olhar para coisas que existem em mim que eu nem sei que existe. Vamos lá. Aí, os pobres de espírito é um estado sobrenatural. Jesus é o nosso paradigma. Ele nasceu em uma manjedoura e viveu sem nenhuma pretensão de conquistar coisas grandiosas e terrenas. Rejeitou a glória, a fama e o sucesso que Satanás lhe ofereceu, e rejeitou todas as coisas materiais. Tem como abrir, pastor, ali o Mateus 4:11 para a gente? Eu sei que é conhecido, mas para a gente dar uma de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedras alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então olha só, irmãos, ali esse texto ele está falando de pobreza de espírito, e ele está falando da simplicidade, da humildade de Jesus. E isso eu entendo que
quando a gente é alcançado pelo Espírito Santo, tá? A gente é alcançado pelo Espírito Santo. A gente entende a nossa condição de pobreza de espírito, se aproxima de Deus, se torna um discípulo de Jesus, entende o que é o reino de Deus, essas necessidades que foram apresentadas para Jesus, que são necessidades básicas do ser humano, tá? São necessidades básicas do ser humano. Essas necessidades de conquista, de se alimentar, são necessidades. Não são mais a prioridade. Não são mais a prioridade. E quando você se encontra nessa condição de entender e fazer parte do reino, você se torna uma pessoa simples, uma pessoa humilde, como está falando ali no estudo, tá? Sem pretensões, tá? Eu não estou dizendo que ninguém vai estudar, ninguém vai querer trabalhar, ganhar um salário bom, se formar, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que isso não é mais, assim, a prioridade, no sentido de, para eu ser alguém bem-sucedido espiritualmente, eu tenho que me encontrar nessas condições, que é a condição que o mundo vê para alguém que é de Deus. Jesus, ele rejeitou tudo isso. Claro, Jesus é Jesus, isso sem dúvida. Mas ele nos deixa um ensinamento do que realmente é ponto central e primordial. Porque todas essas coisas, elas vão passar. Todas essas coisas vão passar. Todas. Mas aqueles que se encontram em Jesus serão eternos com Ele. E a pobreza de espírito automaticamente te faz ser uma pessoa humilde. Humilde. Porque a pessoa orgulhosa é a pessoa que se acha muita coisa, não é? Irmãos, não confundam humildade com falta de convicção, tá? Porque algumas pessoas confundem isso. Isso aí. Alguém pode chegar aqui num carro de 1 milhão e ser mais humilde do que o outro que chega a pé, não tem aonde morar, porque a humildade, ela não está relacionada à condição social, não está relacionada a isso, a posse. A humildade está relacionado assim a um comportamento, ao entendimento, tá? Ao entendimento. Então, a humildade, ela é automática, tem que ser automática, porque se eu reconheço e entendo quem eu sou, tá? Se eu entendo quem eu sou, que se não fosse por Jesus, para onde eu estaria caminhando? Se não fosse por Jesus, tudo se não fosse por Jesus. Então eu vou começar a entender realmente quem eu sou. E se eu começo a entender quem eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Como eu falei, não confunda com falta de convicção. Às vezes as pessoas confundem isso. Entendeu? A gente vê que há confusão nessas coisas. Ah, não, para você ser humilde, entendeu? Você tem que deixar as pessoas passarem por cima de você, as pessoas não tem nada a ver com isso. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é você entender quem realmente você é. E o orgulhoso, normalmente, ele sempre pensa ser muito mais do que ele é. Muito mais do que ele é. O orgulhoso sempre pensa ser melhor do que outras pessoas. Na cabeça dele, tudo que ele faz é melhor.
do que os outros. A pessoa orgulhosa normalmente é assim, e o humilde não. Posto isto, vamos ao pano de fundo dessa meditação. Os filhos de Israel aguardaram mais de 1400 anos o seu Messias, porém, eles se equivocaram quanto à forma do Messias. Na verdade, eles aguardam até hoje, né? Na verdade, eles aguardam até hoje. Então, aquilo dali está dizendo que eles aguardaram porque está falando de Jesus. De Jesus. Então, eles esperavam um Messias guerreiro, aos modos de Júlio César, que foi o maior estrategista de Roma de todos os tempos, ou até mesmo de Pompeu, considerado o maior guerreiro do Império Romano, do próprio Davi, que era referência de guerreiro para Israel, até porque as profecias diziam que da raiz de Jessé, de Davi, então eles esperavam alguém que fosse lutar uma guerra geográfica, tá? Uma guerra geográfica, uma guerra por disputa de quê? De territórios. E alguém para lutar uma guerra geográfica por disputa de territórios tem que ser realmente alguém guerreiro, combatente, que vai pôr a mão na espada e vai liderar o povo para que Israel retomasse tudo aquilo que Israel perdeu geograficamente. Só que o interessante é que a Bíblia, ela nunca apontou para um Messias dessa forma. Ela nunca apontou. A gente vai lembrar lá de Daniel, capítulo 2, se não me falha a memória, lá para os últimos versículos da visão de Nabucodonosor, quando Daniel ele tem a revelação da estátua ali, o que significava a estátua, que ele fala para Nabucodonosor, ele fala que no tempo desses reis, ele fala sobre os reinos, aí ele fala assim, no tempo desses reis será cortada uma pedra sem mão, ela virá, baterá na parte mais frágil dessa estátua e quebrará essa estátua, e será estabelecido um reino que não poderá ser tomado mais por nenhum homem. E se a gente parar para pensar, a visão que os judeus tinham, o reino que eles queriam que fosse retomado ou implementado novamente, era geográfico. E o reino geográfico, ele pode ser tomado por alguém? Qualquer espaço geográfico pode ser tomado por alguém. Alguém pode chegar aqui agora, tá? Aqui agora, e falar assim, olha, eu tenho aqui um documento, tá? Tem um documento aqui, e vocês não são mais proprietários desse local. Vim com o oficial de justiça, com a polícia militar, para que a gente saia sendo uma coisa legal, tá? Legal, estou falando de coisa legal, não estou falando de coisa ilegal não, porque pode ser tomado um local geográfico, uma coisa geográfica, ela pode ser tomada, mas quando Daniel ele fala isso, da visão que ele tem sobre uma profecia, ele está falando desse reino do Messias, porque ele não é um reino geográfico, então ele não pode ser tomado. Por quê? Se nós perdermos esse lugar, de repente vou falar assim, porque nós paramos de pagar, o IPTU daqui já está muito tempo atrasado, e a prefeitura de repente leiloou o local. É uma coisa legal que a prefeitura pode fazer? Sem dúvida. Só que o reino está sendo tomado, o reino que o Messias implantou, porque não depende de lugar geográfico. Então por isso ele fala assim, olha, não poderá ser tomado por homem nenhum. Só que a expectativa dos judeus era que esse Messias, ele viesse para retomar aquilo que era promessa de Deus para o povo de Israel, que era aquela região ali. Só que eles não queriam isso, não era isso que eles queriam, porque Isaías então é assim, Isaías 53, se não me falha a memória, é o mais
que mais descreve essa questão, fala que ele não teria aparência, que ele seria rejeitado por causa disso. Então, mas eu estou falando que era a expectativa que eles criavam, e eles esperavam isso, que alguém se levantasse para confrontar Roma, expulsar Roma da região da Judéia, e que eles tivessem novamente o domínio sobre aquela região. Aí de repente vem alguém sem nada disso, demonstrando zero interesse por essas questões. Não é mínimo não, porque mínimo pode ter uma margem ainda de interesse. Na verdade, ele demonstrava nenhum interesse por essa questão, pode-se dizer política, por essa questão política. Por quê? Porque o reino que ele veio estabelecer não é geográfico, não depende de local específico, não depende de quê? De pessoas. Quando eu falo depende de pessoas, é porque o reino são pessoas. Tal foi a surpresa deles ao deparar-se com um jovem de gentil aspecto, humilde, sem um belo cavalo de pura raça, sem a compleição, aquilo ali é até difícil de falar, tá? Compleição física própria aos guerreiros, e com as armas que não eram carnais. Aí lá Coríntios, 2 Coríntios 10:4 vai falar isso, sobre as armas. A gente também pode incluir Efésios 6, sobre a armadura de Deus. Eu e o pastor até conversamos sobre isso, que não adianta eu querer colocar nada dentro dos trajes por minha própria conta, porque Deus ele já fornece aquilo que é necessário para que a batalha seja vencida, mas não uma batalha carnal, tá? Não uma batalha carnal. As suas principais armas eram o amor, seus ensinamentos, sua humildade e o seu comportamento. Imagine qual foi a decepção daqueles judeus. Eles esperavam alguém que os libertasse do jugo romano, dos altos impostos e principalmente da tirania dos romanos. Então, olha só a decepção que causou. Por isso, houve a rejeição. Mas aí, quem foram as pessoas que se aproximaram do Messias? As pessoas que eram humildes, pobres de espírito, porque não criavam expectativas sobre essas coisas. Eles tiveram uma decepção muito grande por causa disso, porque criaram uma expectativa, e eu e o pastor Márcio estávamos conversando ali sobre isso. A falta de entendimento sobre o que realmente é a proposta do reino de Deus, ela cria falsas expectativas em nosso coração. Nós, hoje que temos uma informação mais abrangente de quem é o Cristo, tá? Estou falando nós como sociedade, como humanidade atual. Nós temos uma informação muito mais abrangente do que é o Cristo, do que é a missão, e ainda assim a rejeição é muito grande. A rejeição é muito grande. E, como eu falei, por que há essa rejeição, essa decepção? Você vê que, às vezes, algumas pessoas procuram a igreja porque cria-se uma expectativa, começa a ser até mesmo assíduo aos trabalhos, mas ela está com uma expectativa, tá?
sobre alguma coisa, algum problema, alcançar alguma coisa, não sei. E quando isso é alcançado, ou às vezes não é alcançado, as pessoas se afastam. Porque não entendem, não entenderam qual é a real mensagem. Eu entendo que convicção, ela é convicção, tá? Mas o que o senhor está falando, o senhor tem razão. Eu estava até falando isso com o pastor Márcio. A questão é a forma de ver e de retransmitir o que se está vendo. E isso não é convicção diferente. Eu dei o exemplo até ele de depoimentos, testemunhas. As pessoas assistem o mesmo fato, o próprio evangelho. Pessoas narram as mesmas coisas de forma diferente, porque cada um tem a sua ótica sobre uma determinada coisa, mas a convicção é a mesma. Eu tenho certeza, se a gente conversar sobre a questão de salvação, de qual é o caminho que tem que ser tomado, vai ser igual. A percepção e a forma de transmitir é diferente. Ela é diferente. Porque eu falei de convicção ser diferente de falta de humildade, porque vamos lembrar de um fato que todo mundo conhece: Misael, Ananias e Azarias. Hoje, nessa convicção de humildade que as pessoas têm, eles não foram humildes, que eles poderiam simplesmente, poxa, está faltando humildade em vocês, por que vocês não podem simplesmente fazer um ato de se dobrar diante da estátua e adorar? Não vai mudar nada o que vocês acreditam, não vai mudar nada. Não, falaram, não vou fazer. Por que não fizeram? Porque tinham convicção. Então a convicção é algo que faz com que você não abra mão daquilo que é princípio, tá? Eu não estou falando daquilo que você pensa não, porque o que a gente pensa, a gente pode, como o pastor falou, mudar de ideia e de repente falar assim, olha, eu pensava que era dessa forma, mas eu aprendi que não é mais. Mas isso não é falta de convicção ou não ter convicção. Por causa de você ser alguém convicto, muitas vezes você defendeu aquilo, porque era o que você entendia ser uma coisa correta. Muito bom, pastor. Paulo, ele fazia o quê? Antes, me dá carta aí que eu vou arrebentar todos esses cristãos, meu irmão, não vai sobrar ninguém. Sim, só que aí na verdade a gente está colocando a convicção como uma ideia defendida, e a convicção não é uma ideia defendida. Eu até falei isso antes, olha só, tem pessoas que são pessoas convictas, defendem ideias, ainda que estejam erradas, porque elas são pessoas que têm convicção naquilo que elas acreditam. Não, muda a ideia, o entendimento sobre alguma coisa. Então, convicção não é a ideia, convicção é a maneira de se comportar diante de alguma coisa. Eu tenho convicções sobre o Evangelho, tá? Eu tenho convicções sobre o Evangelho. Já passei em alguns lugares e bati o pé quase até a morte sobre as minhas convicções. Algumas coisas que eu tinha convicção que estavam corretas, tá? Mas eu tinha convicção, porque convicção é forma de se comportar dentro de uma ideia. Aprendi que estava errado, mudei a ideia, mas a convicção mudou? Mudou sobre a ideia que eu tinha, sobre aquilo que eu achava que era certo. Está entendendo? O que eu achava que era certo, hoje eu entendo que não é mais. Antes de ser cristão, eu tinha convicções. Eu
afirmava que algumas coisas tinham que ser feitas. Hoje eu entendo que eu estava completamente equivocado, mas eu tenho convicção de que eu estava errado, então eu continuo com a convicção, porque a maneira de você anunciar, ela causa conflitos, mas isso é importante também, por quê? Porque quando a ideia não é a mesma, porque a gente pensa, tá? A gente pensa. Aí entra naquilo que eu falei já umas 4 vezes, vou falar de novo, o ponto central do cidadão do reino, que é o quê? A pobreza de espírito. E o que a pobreza de espírito faz com a gente? Ela faz a gente entender que nós não somos o dono da verdade. A verdade, ela foi implementada em nós. Então, peraí, coisas que eu tinha como verdade, tinha convicção sobre aquilo, mas entendo quem eu sou, pecador, cometo erros, falhas, equívocos, eu estava equivocado. Mudei a minha concepção sobre uma ideia. Eu pensava isso, agora é isso, o que está certo, o que não está? Vai fazer o quê? Vou pesquisar, porque alguém tinha me dito, eu nunca parei. Entrou um conflito, a ação do Espírito Santo na vida do crente. Não era crente por causa disso? Claro que não, claro que não. Existe perfeição na igreja? Existe. O pastor Bebeto falou isso aqui, não existe. A igreja perfeita, Cristo vai levar, vai estar com Cristo, na verdade. Então, mudei, porque eu sou pobre de espírito, sou passivo a erro, me arrependo das coisas que eu peco e convicções que eu tinha que, na verdade, pode-se dizer que não era um pecado, tá? Mas, não quero mais aquilo. Aprendi, o Júnior falou e eu entendi, e agora não faço mais isso. O pastor Alencar falou, o pastor Márcio falou, a Raquel ministrando falou, eu entendi que não é desse jeito, vou mudar o meu comportamento, mas agora, aquilo que eu tinha convicção, eu não tenho mais naquilo, mas eu tenho em quê? Na que foi me falado. Então, a convicção, ela sustenta ideias. Convicção sustenta ideias. Convicção não é ideia. Convicção sustenta, afirma, bate o pé sobre ideias. E a importância desse ponto central da pobreza de espírito é isso, é nos arrependermos todos os dias, entendermos a nossa condição, que se é sem Cristo, o nosso caminho é para o buraco. Eles não entendiam que o maior jugo e disseminador de todas as amarras é o pecado. E Jesus veio justamente libertá-los desse câncer, que é o pecado. Mas eles os rejeitaram porque equivocaram-se na aparência, pois Jesus veio sem aparência e sem nenhuma forma espetaculosa, como diz Isaías 53. Os judeus eram pessoas arrogantes, soberbos, insensíveis às profecias, que falavam do Messias e desprovido de humildade. Então, irmãos, olha só, era um equívoco, porque a mensagem era o que eles pensavam ser. Pastor Alencar falou que não, a Bíblia anunciava que ele viria montado numa filha de jumenta. A Bíblia anunciava que ele seria humilde, que ele não teria nenhum aspecto igual o de Saul, seria um homem experimentado no trabalho, de dores. A Bíblia anunciava, mas eles criaram uma ideia, e criaram uma convicção dentro daquela ideia. Só que, irmãos, soberba, diferente de convicção, tá? Que normalmente o soberbo, ele sabe que ele está errado. Normalmente ele sabe. Ele entende que está errado. Ele chega muitas vezes ao conhecimento do erro, mas ele volta atrás? Não volta, sabe por quê? Ele não vai dar esse mole, né?
vai dar esse mole de mostrar que ele, estava errado, que ele é menor do que, ou sabe menos, ou conhece menos. Não vai dar, Então, convicção é diferente. Convicção, você defende sim coisas erradas. Mas quando você chega ao conhecimento que isso está errado, você se arrepende. Porque é uma característica da pobreza de espírito. É uma característica de um cidadão do reino dos céus. É uma característica de quem sabe que Jesus é o único. Na verdade, eles não desconsideraram a própria lei, eles desconsideraram as profecias, porque você vê que é uma natureza, nossa, a gente ir em busca daquilo que a gente acha que é melhor para a gente e daquilo que realmente o nosso coração quer. Você vai ver Paulo falando para Timóteo que no final dos tempos, muitas pessoas, está falando de quem está, buscariam para si doutores que ensinariam segundo os seus desejos. Então, eles criaram essa expectativa sobre um Messias, porque na verdade, eles não entendiam, eles conheciam, o pastor Márcio falou sobre isso, eles conheciam, eles sabiam, mas eles não entendiam, e até hoje há uma dificuldade, até mesmo na denominada igreja, que eu não vou dizer que é a igreja, esse entendimento de qual é a mensagem. Você vê que as pessoas vão à igreja, vão em busca de quê? Saúde, prosperidade, problemas serem dissipados. Mas a mensagem é essa? A mensagem qual é? No mundo, mas tende o quê? Como que você consegue ser animado na aflição? Olha que loucura! Muito mais do que para os judeus, Muito mais. Por isso, 1 Coríntios, acho que 1:18, a mensagem da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós é o quê? É o poder de Deus. Olha que loucura, Deus poderoso botar um cara lá na cruz pregado, sendo escorraçado. Que poder é esse? Diante do que o pastor Alencar falou, dessa sociedade, dentro desse mundo. Mas tudo isso foi colocado por quê? Por causa do pecado, o câncer que foi citado ali. O câncer, aquilo que corrói as pessoas, que vai matando as pessoas aos poucos ou rapidamente. E muitas das vezes é uma doença oculta. Quando algumas pessoas descobrem, é tarde demais se falando da doença, Então, por isso, o homem, ele tem as suas convicções de buscar coisas. Para quê? Para quê? Aí eu volto até o que eu falei antes. Olha a sabedoria de Deus em implementar um reino não geográfico. Ninguém pode roubar isso da gente. Se alguém nos jogar na cadeia, não conseguem tirar isso da gente. Nós podemos abandonar, mas ninguém pode tirar isso da gente. Ninguém pode. Ninguém. Porque não é geográfico. Essas vendas, elas foram colocadas por causa da rejeição deles. Porque
a proposta de Deus com o primeiro cordeiro era fazer eles ficarem sensíveis para mudarem de comportamento. Rejeitaram desde o início, por causa do quê? Da dureza do coração, da soberba, do orgulho, entendeu? Da falta de humildade, da falta de pobreza de espírito, porque começaram a achar. E isso, irmãos, essa falta de pobreza de espírito, ela vive no nosso meio de uma maneira muito forte, tá? E a gente pode até colocar isso, uma coisa que eu e o pastor Jessé estava conversando. Não, eu sou mais santo porque eu faço isso, ou eu sou mais santo porque eu consegui jejuar 10 dias, eu sou mais santo porque eu consegui orar 2 horas, eu sou mais santo. Isso é orgulho, isso é vaidade. Estão juntas ali, as duas, o orgulho e a convicção, mas a convicção é diferente de orgulho, porque se fosse uma coisa associada, aquele que não é orgulhoso não poderia ser convicto. Para ser convicto tinha que ser orgulhoso, e ela é desassociada. O orgulhoso pode ser convicto, mas alguém também pode ser humilde e convicto. Pode ser humilde e convicto. Jesus era alguém que tinha convicção? Jesus era orgulhoso? O exemplo de humildade. Quando Pedro fala para ele: Senhor, não vai acontecer isso contigo. Ele fala assim: então, como é que você pode falar um negócio desse, Pedro? Ele tinha convicção na missão dele. A igreja tem que ter convicção na missão dela. São coisas diferentes. Aonde eu parei? Um Messias desprovido de humildade. Assim como vimos no versículo 3, agora vemos no versículo 4. Alguém que recebeu também coisas boas. Você considera chorar uma coisa boa? Olha só como é que está tão associado, irmãos. O choro ali, ele tá vinculado, assim, na minha concepção, ao quê? Ao lamento de quem eu sou, cara. Quem eu sou? Poxa, se não fosse Jesus na minha vida, olha, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia, porque quando Jesus fala que bem-aventurados são os que choram, eles serão consolados, ele está falando do consolo de quem? Dele, não é? Não é do consolo dele? Jesus vai consolar todo o choro? Ele vai consolar todo o choro? Não vai todo o choro. Depende de qual é o choro. Depende de qual é o choro. A Bíblia fala que Saul buscou com lágrimas, mas no coração dele não foi achado o local de arrependimento. Ele foi consolado por Deus por causa do choro de falsidade dele. Existe choro de falsidade? Existe? Quem acredita que existe choro de falsidade? Vai ser consolado por Deus? Não vai. Então, partindo desse ponto, a gente entende que o choro que Jesus está falando ali não é qualquer tipo de choro, não é qualquer tipo de choro. É choro de quê? Arrependimento, choro de lamento, choro de você entender que eu sou um miserável, eu preciso de Jesus, eu me prostro aos pés do Senhor, eu falo assim: Senhor, o que eu tenho? O que eu tenho para o Senhor me dar essa oportunidade? Até as coisas que eu tento fazer para te agradar não são boas. Então é um choro que não é todo tipo de choro. E o choro, esse choro é uma característica, porque não é simplesmente um choro de derramar lágrimas, mas é um choro de consciência, de entendimento, de se expor diante de Deus. Apesar de Deus nos conhecer melhor do que nós mesmos, nós precisamos nos mostrar para Ele, declarar para Ele quem nós somos,
Precisamos disso. O vocábulo grego para chorar é penteu, é isso mesmo, pastor? Penteu. Alguém que chora por seus pecados, por ter se afastado de Deus. É um lamento por sua incapacidade de seguir o caminho da santidade. É um verdadeiro lamento por todas as coisas ruins que fazemos. É uma tristeza que brota da nossa alma. É um choro de inconformidade por nos afastarmos da vontade de Deus tão facilmente. Então não é qualquer tipo de choro. Ah, eu fiz uma besteira e agora estou sofrendo consequências e estou chorando, não de arrependimento, mas pelas consequências. Tem isso, não tem? Eu fiz uma besteira, meu irmão, está machucando psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Aí eu começo a chorar, mas eu não choro por me arrepender pelo que eu fiz, não. Eu choro pela consequência. Vou ter consolo? Posso ter consolo do pastor Márcio. Que é isso, Jorge? Não chora não, cara. Pô, você aí, pô, com essa cara sua feia aí, tá chorando, fica mais feia ainda. Sim, mas a misericórdia de Deus alcança quem? Então, o choro é uma característica, e não quer dizer, igual nossa irmã Marcilene, que é o choro, que chora bastante, que é uma coisa movida por emoção, uma coisa característica pessoal dela. De repente alguém aqui está ali por dentro se lamentando aos choros, mas não derrama uma lágrima. Entendeu? Está ali, ó, mas até nisso ele é calado. Tem gente que chora que é pentecostal, tem outro que chora e não é pentecostal chorando. Entendeu? Mas o choro não está vinculado a isso. O choro está vinculado ao que é descrito ali, ó. Ao lamentar, entender, o pecado é um câncer, ele me afasta da presença de Deus. Eu não posso. Aí vou me lembrar, eu até falei com o pastor Gessé, que eu estava assistindo, mas acabou a luz lá, da irmã, esqueci de novo, pastor, tem hora que dá um branco, irmã Ruth falando de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, um espírito inabalável. Por que ele estava fazendo isso? Por que ele estava falando isso? Porque ele tinha pecado, não era? O pecado me corrói, o pecado me consome, o pecado me mata, me deixa triste. Então, Senhor, cria em mim um espírito reto para que eu não peque. Eu não quero pecar, porque quando eu peco eu me sinto horrível. Apesar de saber que eu sou pecador. Apesar de saber, então, o lamento, o choro, por esse motivo, é uma característica. Vai falar sobre outro cidadão do céu que chorava por isso. Paulo viveu intensamente essas dificuldades. Exclama em forma de oração. 2 Coríntios 12:8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Isso aí é uma coisa que a gente fala que é o quê? O espinho na carne de Paulo. Era algo que afligia ele, que incomodava. Como eu falei antes, irmão, se o pecado não está afligindo, não está incomodando, a gente precisa mudar as nossas ideias. Porque o pecado, ele tem que trazer aflição para quem é cidadão do reino. Por isso Jesus falou não só dos problemas lá, tá? Ele falou englobando tudo, que nós teríamos aflições no mundo. E o nosso maior adversário, quem é? Nós mesmos. Porque se a gente conseguir vencer, controlar
os nossos desejos, as nossas ações, pautada, baseada no direcionamento das Escrituras, a gente resiste o diabo e ele foge da gente. Ele foge. A Bíblia fala que se a gente resistir o diabo, e o diabo é a personificação de quê? Do pecado, da desobediência. Pecado. E Paulo, ele clamava por algo que afligia ele. E existem muitas coisas que afligem nós, que fazemos parte do reino de Deus. Algumas pessoas gostavam de contar uma mentira. E às vezes é tentado a isso, chega a criar aflição. Outros, prostituição, outras coisas, e traz aflição. Porque quem falar que não traz, porque Jesus não é amnésia. Ninguém esquece do que fazia. E quando a gente se depara com essas situações têm que nos afligir, têm que nos fazer mal, para a gente entender que nós precisamos de Cristo todos os dias, o tempo todo, todo instante. Paulo era alguém que, olhando a conduta dele, exemplar, mas a Bíblia era tão perfeita que Paulo podia ter escondido ali a fraqueza dele, gente. Não podia? Paulo precisava declarar isso para Lucas escrever? Lucas não, o próprio Paulo escrever? Paulo escrevendo, ele mesmo fala assim: olha, eu também sou igual a vocês, eu tenho as minhas aflições, eu tenho algo que me maltrata, que acaba comigo. Era alguém igual a gente. Elias, a Bíblia vai falar que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, e orou: eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema que nunca se acaba, e não é motivo. E Paulo não perde a convicção dele, porque não é atendido dentro de algo que na cabeça dele, na ideia dele, seria melhor para ele pregar o Evangelho. Não seria melhor? Na cabeça dele, pelo que ele está falando ali, seria melhor. Só que aí Deus fala assim: meu irmão, o meu poder se aperfeiçoa em quê? Na sua fraqueza, na sua pobreza de espírito, nas suas limitações. Quando você entende quem você é, que não é nada de você, que não provém de você, que sou eu quem opera, que sou eu quem faz, aí o poder é aperfeiçoado. Esse contexto de lamento que Deus nos consola e diz: vocês são bem-aventurados porque choram, pelas suas misérias, breve eu enxugarei todas as lágrimas. Apocalipse 21, 4. E nós estamos aqui para chorar as nossas misérias e pedir perdão ao Senhor. Concluindo, amados, não houve e nem haverá em toda a história da humanidade alguém que se compare a Jesus, concernente aos seus ensinamentos. Os mesmos destinavam-se às mudanças, tanto internas, trazendo mudança e cura para o coração, para os nossos pensamentos e principalmente para as nossas atitudes. Eu quero parar nessa vírgula aqui, aquela história que o importante é o que está no meu coração. O que é falado ali diz o quê? Que o que está no coração vai virar o quê nas nossas vidas? Vai virar atitudes. Eu tenho um Deus no meu coração, isso é importante, o que eu faço. Se está no teu coração, as tuas atitudes têm que mostrar isso, senão não está no teu coração. Na verdade está só na sua cabeça, por parte de informação, não é nem de conhecimento, de informação, tá? Para os nossos pensamentos e principalmente nossas atitudes, gerando em nós uma atitude de humildade, a ponto de rejeitarmos todas as glórias humanas e efêmeras, sucesso, fama, soberba, independência de Deus e etc. Que Deus nos abençoe, dando-nos um coração humilde e totalmente dependente dEle, e
e um comportamento segundo o comportamento do seu Filho Jesus. Só assim nos será dado o reino dos céus. Queridos, fiquem firmes e choremos pelas nossas fraquezas. Deus nos atende e nos ama e nos consola. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, ainda na Tua presença, Deus, nesse momento de estudo, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade. Peço ao Senhor que o Senhor possa complementar e implementar em nossos corações aquilo que esse estudo ele não foi capaz de gerar em nossos corações. Peço ao Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso professor, que nos ensine cada dia mais sobre o Senhor, sobre nós e sobre a Tua igreja, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, abençoa o nosso domingo e que mais tarde possamos estar aqui para louvar, adorar e engrandecer o Teu nome. É o que nós te oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.